Há uma verdade que só o tempo nos ensina. Nem todas as pessoas merecem estar perto. Após os 50 anos, a vida nos oferece um presente silencioso, a clareza. E com ela, vem a consciência de que nossa energia, nosso tempo e nossa paz de espírito são bens preciosos, que não podem mais ser desperdiçados com quem não sabe valorizá-los. Durante décadas, muitos de nós vivemos acreditando que ajudar os outros é sempre nobre, que dizer sim é sinal de empatia, que estender a mão é o caminho certo, mesmo quando nos custa noites mal dormidas, sentimentos engolidos e silêncios desconfortáveis. Mas com o passar dos anos, aprendemos, muitas vezes da forma mais dolorosa, que existe uma diferença brutal entre ajudar e ser usado, entre cuidar e ser drenado, entre estar disponível e ser explorado. Aos 20 ou 30 anos, toleramos mais. Ainda buscamos aprovação, ainda queremos ser bons aos olhos dos outros. Mas depois dos 50, algo muda. O que antes era uma necessidade de agradar se transforma em desejo de paz. O que antes era medo de decepcionar se transforma em coragem para colocar limites. E é nesse momento da vida que nasce a verdadeira sabedoria, a de escolher cuidadosamente com quem dividimos a nossa estrada. A filosofia estoica, que há séculos orienta mentes em busca de serenidade, nos lembra que o controle que temos sobre o mundo é mínimo, mas o controle sobre nós mesmos é total. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos escolher quem deixamos entrar em nossas vidas. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E, às vezes, a melhor reação é o silêncio, o afastamento, o não. Este vídeo não é sobre julgamento. Não é sobre colocar etiquetas ou se tornar frio. É sobre reconhecer padrões. É sobre proteger aquilo que você construiu com tanto esforço. Sua tranquilidade, sua estabilidade emocional, sua liberdade de viver sem pesos desnecessários. É sobre entender que existem pessoas que não querem ajuda, querem alguém para carregar seus problemas. E se você se voluntariar para esse papel, acabará carregando uma bagagem que não é sua. Nos próximos minutos, vamos refletir juntos sobre 10 tipos de pessoas que você deve, com sabedoria e sem culpa, aprender a se afastar. Não por maldade, mas por amor próprio. Porque depois dos 50, cada minuto de paz vale ouro. E você merece estar rodeado apenas por quem te eleva, te respeita e torce pela sua luz. Seja bem-vindo a essa jornada de clareza. Respire fundo e prepare-se para libertar sua vida de tudo aquilo e de todos aqueles que não merecem mais o seu tempo. Tipo 1. O eterno lamentador. Você já teve alguém na vida que parece carregar uma nuvem cinzenta sobre a cabeça? Alguém que, não importa o dia, a estação ou a situação, sempre está passando por algo terrível? Esse é o eterno lamentador. Uma figura que vive em estado permanente de reclamação, onde tudo é difícil, tudo é injusto e nada jamais dá certo. À primeira vista, essas pessoas despertam nossa compaixão. Afinal, somos humanos, sentimos empatia, queremos escutar, acolher, ajudar. E por um tempo, fazemos isso. Mas logo percebemos que, como lamentador, o problema não é o problema. É a repetição do problema. É a recusa em mudar. É o apego à dor. Depois dos 50, começamos a entender que há pessoas que não querem solução, querem palco, que não buscam apoio para se levantar, mas sim plateia para aplaudir sua dor. E se não formos cuidadosos, nos tornamos espectadores cativos de uma peça que nunca termina. Uma peça onde somos sugados emocionalmente, sem retorno, sem gratidão, sem trégua. O eterno lamentador tem um padrão muito claro. Sempre que você pergunta como está, prepare-se para um monólogo. Ele vai te contar, em detalhes, como o chefe é tóxico, como a família não o entende, como a saúde vai mal, como os amigos não ligam. Hoje é a pressão alta, amanhã é a vizinha que o perturba, depois de amanhã é o governo, a economia, a vida. E o mais curioso, são sempre os mesmos problemas. Anos se passam e a narrativa é a mesma. E quando você,
em sua boa intenção, tenta oferecer conselhos, sugerir caminhos, trazer alguma luz, ele resiste. Diz que no caso dele é diferente, que você não entende como é difícil. Desqualifica qualquer tentativa de solução. Porque, no fundo, não quer sair do lugar onde está. Quer permanecer na posição confortável e passiva de vítima eterna. Como nos alerta a filosofia estoica, isso não é apenas prejudicial para ele, mas para você também. Quando alguém se recusa a agir, a mudar, a assumir responsabilidade, e você insiste em ajudá-lo, acaba sendo arrastado junto para o mesmo abismo. Como dizia Epicteto, as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. E o lamentador se revela como alguém que não quer transformação, apenas atenção. Mas aqui está a parte mais difícil. Se você decidir se afastar, ele vai tentar te culpar. Vai dizer que você mudou, que não se importa mais. Que depois de tudo o que ele já te contou, você virou as costas. Mas não se engane, isso é manipulação disfarçada de carência. A verdade é simples. Sua paz vale mais do que um ciclo eterno de queixas. Sua energia, depois de tudo que já viveu, precisa ser preservada. E o maior gesto de amor, às vezes, é justamente recusar-se a alimentar a vitimização de alguém. Porque enquanto você continuar ouvindo, apoiando, carregando, essa pessoa continuará parada no mesmo lugar. Se realmente quiser ajudá-lo, negue sua ajuda. Não com raiva, mas com firmeza. Diga: quando você quiser mudar, estarei aqui. Mas enquanto quiser apenas reclamar, eu escolho preservar minha paz. Aos 50, a vida já nos ensinou. Não somos responsáveis pelo destino de quem se recusa a caminhar. E não há nada de errado em colocar limites. Porque a compaixão não precisa significar sacrifício. E o silêncio, às vezes, é a resposta mais amorosa que podemos dar. Tipo 2. O que pesa sua alma. Algumas pessoas não gritam, não exigem, não reclamam em voz alta. Mas, mesmo assim, nos deixam completamente exaustos. Você já passou por isso? Aquela sensação estranha de que, depois de uma simples conversa, você está drenado, sem energia, como se tivesse carregado um peso invisível. Esse é o efeito do parasita emocional. Ele não aparece pedindo dinheiro, favores ou ajuda física. O que ele quer, e tira sem pedir, é sua energia emocional, sua atenção, sua paz. Esse tipo de pessoa tem uma habilidade sutil. Entra na sua vida de mansinho, como quem só quer conversar. Mas, pouco a pouco, transforma cada encontro em um desabafo interminável. Fala de seus medos, seus traumas, suas crises existenciais. No começo, você escuta com paciência, afinal, todo mundo tem dias difíceis. Mas então você percebe que todos os dias dessa pessoa são difíceis. Que ela só aparece quando está mal. E que, quando você precisa, ela desaparece. Depois dos 50, sabemos que o tempo passa mais rápido, que a tranquilidade se tornou prioridade. E é justamente por isso que precisamos ser criteriosos com quem deixamos ocupar nosso espaço emocional. Um parasita emocional, mesmo que inconscientemente, não busca equilíbrio na relação. Ele busca um canal constante para despejar suas dores, frustrações e negatividade. E o pior, muitas vezes, usa da culpa para garantir sua permanência. Quando você tenta se afastar ou colocar limites, ele diz frases como: "Você não se importa mais comigo", ou "depois de tudo que já te ouvi, é assim que me trata". Esse tipo de manipulação emocional é mais comum do que parece, e mais perigosa do que se imagina. Segundo os estoicos, devemos proteger aquilo que temos de mais valioso, nossa mente e nossas emoções. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E é exatamente isso que acontece quando insistimos em manter por perto alguém que só nos carrega para baixo. Você oferece presença, cuidado, empatia, e recebe, em troca, peso, tristeza e desequilíbrio. A grande armadilha é que o parasita emocional não parece,
à primeira vista, alguém ruim. Pelo contrário, pode ser alguém querido, simpático, com boas intenções. Mas a questão aqui não é julgamento moral, é efeito real. Se, toda vez que você conversa com essa pessoa, sai mais cansado do que entrou, algo está errado. Aos poucos, você começa a evitar atendê-la, depois se sente culpado por isso, e o ciclo se repete, até o ponto em que sua saúde emocional começa a ser afetada. Ansiedade, irritação, esgotamento. Tudo isso em nome de manter uma conexão que, na prática, só existe para alimentar a necessidade do outro. E a saída? Colocar limites claros. Dizer com carinho, mas com firmeza: eu me importo com você, mas não posso mais ser o depósito das suas dores. É duro, talvez, mas necessário, porque depois de uma certa idade, aprendemos que o verdadeiro cuidado começa com a gente mesmo. Você não é responsável pela estabilidade emocional de ninguém. E, principalmente, não deve se sentir culpado por priorizar sua paz. Negar esse tipo de ajuda não é egoísmo, é sabedoria. É amor próprio, é maturidade. A vida já exige muito. E você merece estar cercado de pessoas que somam, não que sugam. Sua alma não é lixeira emocional de ninguém. E sua paz, depois de tudo que viveu, deve ser sagrada. Tipo 3. O ingrato eterno. Você já se dedicou a alguém, fez o melhor que podia, e mesmo assim teve a sensação de que não foi o bastante? Que, por mais que você se esforçasse, sempre havia uma crítica, uma cobrança velada, ou simplesmente silêncio. Esse é o efeito causado pelo ingrato eterno, a pessoa que nunca reconhece, nunca agradece, e sempre quer mais. Depois dos 50, essa ferida dói mais fundo. Por quê? Com a experiência, aprendemos que generosidade não é obrigação, é escolha. E quando oferecemos algo de coração, esperamos, ao menos, respeito. Não precisamos de aplausos, mas um simples obrigado já nos diz: eu vi seu esforço, eu reconheço seu gesto. E quando isso não vem, o que fica é o vazio. O ingrato eterno vive num estado de insatisfação constante. Se você ajuda uma vez, ele espera duas. Se você faz com dedicação, ele aponta o que faltou. Se você dá a mão, ele estende a exigência para o braço inteiro. E depois, ainda questiona por que você não deu o ombro. É o tipo de pessoa que, aos poucos, te faz sentir insuficiente. Você começa a duvidar das suas boas intenções, se perguntar se realmente fez o suficiente. E esse questionamento, dia após dia, mina sua autoestima, sua alegria em servir, sua leveza em doar. O estoico Sêneca já dizia: é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja mais. O ingrato eterno não sofre por falta, sofre por nunca se satisfazer. E quando você se torna a fonte dessa satisfação inatingível, acaba sendo sugado em um poço sem fundo. Como identificar esse perfil? Ele geralmente tem 3 características marcantes. 1 não agradece, só exige. Se você ajuda, ele age como se fosse sua obrigação. Se não ajuda, se ofende. Frases como "na última vez você fez, por que agora não pode?" ou "achei que podia contar com você" são comuns. 2 critica tudo que recebe. Mesmo quando você dá o seu melhor, ele encontra defeitos. Reclama do horário, da forma, da intenção. O foco nunca está no gesto, mas naquilo que, segundo ele, faltou. 3 te faz sentir culpado por dizer não. Se você recusa um pedido, a reação é desproporcional. Ele relembra tudo o que já fez por você, dramatiza, se vitimiza. O objetivo: fazer você ceder por culpa. Depois de uma certa idade, aprendemos que a verdadeira doação só vale quando existe reciprocidade emocional, não necessariamente na mesma moeda, mas em respeito, gratidão, consideração. E quando isso não existe, é hora de repensar os laços. O ingrato eterno não entende limites. E se você não os impõe, ele vai te esgotar, te usar e ainda te fazer acreditar que você está em dívida. Mas a verdade é,
Você não deve nada a quem nunca valorizou o que você deu de coração. A sabedoria está em saber parar. Dizer basta sem culpa. Ajudar não deve ser uma prisão emocional, muito menos um contrato silencioso de submissão. Você já fez muito na vida, por muitos. E agora é tempo de cuidar de você. Negar ajuda a quem nunca valoriza é um ato de amor próprio. E se for preciso, afaste-se. Não com raiva, mas com a consciência de que sua energia não é infinita. E que, depois dos 50, ela deve ser oferecida apenas a quem realmente enxerga e honra o que você tem a oferecer. Tipo 4. O que joga com emoções. Nem toda manipulação vem com gritos. Muitas vezes, ela chega disfarçada de afeto, de elogios, de amizade. O manipulador disfarçado de amigo não te fere diretamente, pelo menos, não no começo. Ele se aproxima como quem quer o bem, como quem valoriza a sua presença. Mas, aos poucos, começa a moldar suas decisões, controlar seus sentimentos, usar sua empatia como ferramenta para conseguir o que quer. Depois dos 50 anos, essa forma de manipulação é especialmente perigosa, porque carregamos uma bagagem de vínculos, histórias e afetos que nem sempre conseguimos romper com facilidade. Queremos manter a harmonia, evitar conflitos, preservar as boas relações. E é exatamente isso que o manipulador usa a seu favor: nosso desejo de paz. O manipulador emocional sabe jogar com palavras. Sabe quando te elogiar para depois pedir algo. Sabe dizer você é a única pessoa em quem confio antes de colocar em suas mãos uma responsabilidade que nem é sua. Sabe inverter a situação, fazer você se sentir mal quando diz não. E até te convencer de que a culpa é sua por ele estar magoado. Esse tipo de pessoa não te grita, não te acusa diretamente, mas manipula. Age como se suas necessidades fossem mais importantes que as suas. E, quando você se nega, ele aciona a culpa. Achei que eu podia contar com você. Ou pior, depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata. Com o tempo, essa dinâmica te esgota. Você se vê fazendo coisas que não quer, cedendo em situações que te incomodam, calando incômodos para não gerar atrito. E, quando percebe, já está preso em uma relação que não te respeita, embora esteja disfarçada de afeto. A filosofia estoica nos alerta sobre o poder que damos aos outros. Marco Aurélio escreveu: se alguém pode te irritar, é porque você entregou a ele o controle sobre si. O mesmo vale para a culpa. Quando alguém consegue manipular seus sentimentos para obter favores, é porque, de alguma forma, você permitiu que ele entrasse e ficasse além do necessário. Depois dos 50, já vivemos o suficiente para reconhecer um padrão. E o manipulador, por mais carismático que seja, repete o mesmo ciclo: aproximação, encantamento, exigência, chantagem emocional. Se você não acordar, ele vai mudar sua vida de acordo com a conveniência dele. A saída não é confronto agressivo, mas firmeza. Reconhecer o jogo e não mais participar dele. Dizer não com serenidade. Estabelecer limites sem justificar demais. Porque quem realmente se importa com você não te coloca contra a parede. Não testa sua lealdade. Não te força a se sentir mal por priorizar a si mesmo. Negar ajuda ao manipulador é, muitas vezes, o primeiro passo para recuperar sua liberdade emocional. Você não precisa se explicar. Não precisa se justificar. Apenas precisa se lembrar de que sua paz vale mais do que qualquer relação baseada em culpa ou chantagem. Aos 50, 60, 70 anos, aprendemos que nem toda gentileza é genuína. E que, por trás de alguns sorrisos, há agendas escondidas. Mas também aprendemos a ouvir nossa intuição. E ela quase sempre avisa, em silêncio, quando algo está errado. Confie nela. Confie em você. E se for preciso dizer não, diga. Não com dureza, mas com dignidade. Tipo 5. O desencorajador disfarçado. Quando quem te ama também pode te sabotar. Alguns sabotadores não levantam a voz, não brigam,
Não impõem barreiras visíveis. Eles vêm de mansinho, com conselhos realistas, olhares preocupados, palavras carregadas de bom senso. Eles não dizem, você não pode. Dizem, tem certeza? E se não der certo? Acho que já passou sua fase para isso. Esse é o desencorajador disfarçado, aquele que, em nome do cuidado, mina sua motivação. Depois dos 50, somos tomados por uma sensação valiosa, a de que ainda há tempo. Tempo de fazer o que sempre sonhemos. Tempo de cuidar de nós mesmos. Tempo de viver com mais leveza e propósito. Mas, ao mesmo tempo, carregamos o peso da dúvida. E é nesse terreno fértil que o desencorajador age, alimentando o medo com uma falsa capa de prudência. Esse tipo de pessoa, muitas vezes, faz parte do nosso círculo mais íntimo. Um amigo, um parente, alguém que diz querer o seu bem. E pode até querer, mas o que ele não entende, ou não aceita, é que seus limites não são os seus. Que o medo dele não precisa ser o seu. E que os sonhos, mesmo depois dos 50, ainda têm espaço para florescer. Você diz que quer voltar a estudar, e ele responde: pra quê? Já não tá bom assim. Você conta que quer abrir um pequeno negócio, e ele solta: agora, com essa idade. Você revela que quer morar em outra cidade, aprender outra língua, viajar mais, e ele devolve: e se der errado? Nunca é um vai em frente. Nunca é um estou com você. O desencorajador, na verdade, está preso em suas próprias limitações. Talvez nunca tenha tido coragem de arriscar, talvez tenha desistido cedo demais, talvez esteja frustrado com a própria vida. Por isso, projeta esse medo em você. Como disse Epicteto, não expliques a tua filosofia, vive-a. E o desencorajador é exatamente o oposto disso. Explica demais, vive de menos. O perigo aqui não é só a opinião do outro, é o estrago que ela pode causar dentro de você. Porque, depois de certa idade, os sonhos se tornam mais silenciosos. E basta uma voz negativa, uma dúvida lançada no momento errado, para fazer com que a gente recue. Para fazer com que a gente ache que talvez seja tarde, que talvez não dê mais. Mas a verdade é outra. Nunca é tarde para viver algo novo. E ninguém tem o direito de diminuir a força dos seus desejos. Muito menos alguém que nunca tentou. A solução? Silêncio. Afastamento emocional. Você não precisa cortar laços, mas precisa proteger seus sonhos. Sonhos são sementes, e não se planta em solo seco, muito menos onde há sal. Compartilhe seus planos com quem torce por você, com quem vibra com sua alegria. E, aos que só sabem apontar riscos, ofereça o seu respeito e distância. Negar ajuda a um desencorajador disfarçado é, na verdade, negar que os medos dele se tornem seus. É proteger sua motivação. É cultivar um espaço mental onde seus projetos tenham chance de nascer. Depois dos 50, o que menos precisamos é de vozes que nos puxem para baixo. Já carregamos o bastante. Agora é tempo de leveza, de coragem serena, de dar passos firmes mesmo que pequenos. Quem te ama de verdade celebra sua caminhada. Quem não celebra, talvez nunca tenha caminhado por si mesmo. Tipo 6. O que apunhala com sorrisos, quando quem fere está do seu lado. Existem feridas que não vêm de longe. Elas vêm de perto. De quem sentava à mesa com você. De quem dizia estar ao seu lado. De quem te conhecia e usou esse conhecimento contra você. O que apunhala com sorrisos não parece inimigo. Ele parece amigo, irmão, companheiro. Mas, quando você menos espera, ele vira as costas e te fere no ponto mais sensível, a confiança. Depois dos 50 anos, essa traição dói mais fundo. Porque aprendemos a valorizar os laços duradouros, a prezar pelo afeto verdadeiro, a confiar com mais critério. Não nos abrimos com qualquer um. Não entregamos nossa vulnerabilidade com facilidade. Por isso, quando alguém próximo, alguém que fazia parte do nosso círculo íntimo, nos decepciona, é como perder uma parte de nós.
O traidor disfarçado de aliado não mostra sua face de imediato. Ele se apresenta com gentileza, com palavras doces, com aparente lealdade. Mas há sinais, e, com o tempo, eles se tornam visíveis. Ele fala mal dos outros com você. E isso já deveria ser o primeiro alerta. Porque quem fala de todos com você, um dia falará de você com todos. Ele está ao seu lado quando tudo vai bem, mas some quando você precisa de apoio verdadeiro. E, o mais perigoso, ele guarda o que sabe de você. Seus medos, suas falhas, seus segredos. E usa tudo isso quando lhe for conveniente. Não para te ajudar, mas para se beneficiar. A filosofia estoica nos lembra que o caráter se revela nos momentos difíceis. Sêneca dizia: a prosperidade mostra os amigos, a adversidade os testa. E o que apunhala com sorrisos nunca permanece nos tempos de crise. Ele observa de longe. E quando percebe que você está vulnerável, se aproveita. Com indiferença, com frieza, sem culpa. Talvez você já tenha vivido isso. Ofereceu apoio incondicional, esteve presente, defendeu, acreditou. E, de volta, recebeu silêncio, distanciamento ou até traição. E a dor não está no fato em si, mas no nome de quem fez isso. Depois dos 50, não temos mais tempo a perder com quem joga dos dois lados. Com quem abraça na frente e apunhala por trás. Com quem age como aliado, mas vibra por dentro com o seu fracasso. Não se trata de se tornar desconfiado, mas de ser seletivo. De saber onde pisar, com quem contar e quem merece permanecer. Negar ajuda a esse tipo de pessoa é questão de proteção emocional. Você pode continuar sendo cordial, respeitoso, educado, mas não precisa, e não deve, manter o mesmo nível de proximidade. A sua confiança não deve ser entregue a quem já mostrou que não sabe cuidar dela. Você merece estar rodeado por pessoas que torcem por você de verdade, que permanecem mesmo quando não há vantagem, que vibram com a sua alegria e te apoiam nas quedas. O restante fica para trás. E, quando sentir saudade ou dúvida, lembre-se, não é egoísmo afastar quem te fez mal. É autocuidado, é maturidade. É sabedoria de quem já viveu o suficiente para saber que algumas pessoas não merecem mais segundas chances. Aos 50, 60, 70 anos, não precisamos mais de quantidade. Precisamos de verdade, de presença, de lealdade real. Quem trai uma vez, já mostrou do que é capaz. E quem já nos feriu com um sorriso, não merece mais o privilégio de nossa confiança. Tipo 7. O que não suporta seu brilho, quando sua luz incomoda quem vive na sombra. Nem toda inveja é barulhenta. Às vezes, ela se esconde atrás de um sorriso educado, de um parabéns sem entusiasmo, de um abraço frio. O invejoso silencioso é aquele que está ao seu lado, mas não torce por você. Ele observa suas conquistas com olhos que fingem admiração, mas carregam incômodo. Ele nunca diz abertamente que deseja o seu fracasso, mas seu comportamento grita. Depois dos 50, aprendemos que a verdadeira paz não está apenas no silêncio externo, mas também no silêncio interno, aquele que vem quando nos libertamos de pessoas que carregam veneno em disfarces suaves. E o invejoso silencioso é um dos venenos mais sutis que existem. Esse tipo de pessoa se mostra presente enquanto você está em dificuldade. Ele te ouve, te conforta, te oferece conselhos. Mas, assim que você começa a melhorar, a conquistar, a brilhar, ele muda. Se afasta, minimiza suas vitórias, tenta fazer com que você se sinta convencido, sortudo demais, ou até ingrato. Você compartilha que conseguiu um novo trabalho, ele responde: "Ah, mas hoje em dia qualquer um consegue." Você conta que vai fazer uma viagem que sonhou por anos. Ele retruca: "Tomara que dê tudo certo, mas essas coisas geralmente decepcionam." Você fala que está feliz com sua vida. Ele muda de assunto. O invejoso silencioso não celebra com você. E o motivo é simples. Sua felicidade escancara o que ele não tem coragem de buscar.
Sua luz revela as sombras que ele tenta esconder. E, no fundo, ele gostaria que você continuasse do mesmo jeito, inseguro, parado, dependente da aprovação alheia. Os estoicos nos lembram que nossa mente deve ser protegida com firmeza. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E pensamentos não nascem apenas de dentro. Eles são alimentados pelas vozes ao nosso redor. Se convivemos com pessoas que semeiam dúvidas, medo e desânimo, nossa própria mente começa a duvidar de nós mesmos. E aqui está o maior risco. Se você não percebe a tempo, acaba se reprimindo para não incomodar. Deixa de comemorar, de compartilhar, de sonhar alto, apenas para não provocar o desconforto do outro. E isso é injusto. Injusto com você, com sua história, com tudo o que lutou para conquistar. Depois de uma certa idade, entendemos que não precisamos pedir desculpas por vencer, que não devemos esconder nossa alegria para caber no ego ferido de ninguém, que, se alguém não suporta ver você feliz, esse alguém não merece estar perto. A solução não é confrontar, é afastar com elegância, é manter uma certa distância emocional, é preservar seus projetos, seus planos, suas vitórias, compartilhar com quem vibra de verdade, e deixar no silêncio quem não consegue lidar com seu crescimento. Negar ajuda, nesse caso, é negar espaço, é proteger o ambiente onde sua alma respira. Porque a inveja não precisa gritar para fazer mal, ela corrói aos poucos e se infiltra onde você menos espera. Você já passou por muita coisa. Lutou, perdeu, ganhou. Agora, merece viver com leveza. E isso inclui proteger sua luz. Iluminar, sim, mas não se apagar para caber na escuridão de ninguém. Tipo 8. O criador de tempestades, quando o drama do outro vira o seu peso. Você já conheceu alguém que transforma cada pequeno contratempo em um terremoto? Que vive em constante estado de crise, sempre envolvido em conflitos, reclamações e histórias turbulentas. Esse é o criador de tempestades, uma presença que, ao invés de trazer paz, traz tempestade onde antes havia céu limpo. Depois dos 50 anos, buscamos cada vez mais serenidade. Já passamos por batalhas suficientes para saber que a vida, por si só, já tem seus altos e baixos. E é por isso que não faz sentido continuar permitindo que pessoas tragam confusão desnecessária para os nossos dias. A maturidade nos ensina que o preço da paz, muitas vezes, o afastamento de quem insiste em viver no caos. O criador de tempestades está sempre com uma história urgente para contar. Um desentendimento com o parceiro, um problema com o chefe, uma traição do amigo, uma tragédia inesperada. Ele não vive, ele sobrevive, entre uma confusão e outra. Se você se dispõe a ouvir, ele se alimenta disso. Porque, no fundo, o que ele quer não é solução, é atenção. No começo, você pode até acreditar que está ajudando. Oferece conselhos, propõe saídas, tenta ser um ombro amigo. Mas com o tempo, percebe que tudo se repete. As histórias mudam de cenário, mas o enredo é o mesmo. O mundo está contra ele. Nada dá certo. Estranhamente, ele parece confortável nesse papel. Pior, se você tenta se afastar, ele te acusa. Você não se importa mais comigo. Ninguém me entende. Eu sabia que não podia contar com ninguém. O criador de tempestades usa a vitimização como escudo e a culpa como arma. Sêneca, o grande estoico, escreveu: a maior riqueza é viver em paz consigo mesmo. E a convivência com quem vive em constante agitação emocional destrói essa paz. Porque, mesmo sem querer, você acaba absorvendo a angústia do outro. Seu dia começa bem, mas termina pesado. Sua mente estava leve, mas agora está cheia de pensamentos que nem são seus. Depois de certa idade, aprendemos que empatia não pode virar esgotamento, que compaixão não deve ser confundida com obrigação, e que não somos responsáveis por salvar quem não quer sair do próprio naufrágio. Como lidar com esse tipo de pessoa? Com limites, com clareza,
Com firmeza, mas sem agressividade. Você pode dizer: eu desejo que você fique bem, mas não tenho condições de carregar esse drama constantemente. Ou simplesmente reduzir o contato, mudar a frequência, proteger seu espaço. Não é crueldade, é autopreservação. Por quê? Enquanto você tenta resolver o caos de alguém que vive criando tempestades, sua própria vida vai sendo deixada de lado. Seus projetos, sua saúde, seus momentos de paz. Ajudar é nobre, mas ajudar quem não quer mudar é como tentar secar o oceano com um pano. Inútil, cansativo, injusto. Você já enfrentou muito na vida. E agora é tempo de calmaria, de conversas tranquilas, risos leves, silêncios confortáveis. Se alguém insiste em trazer confusão, gritaria e instabilidade, deseje-lhe o bem. Mas siga em outra direção, porque sua paz, depois de tudo o que já viveu, não pode mais ser negociada. Tipo 9. O favor nunca suficiente. Quando ajudar se torna uma obrigação sem fim. Você já se viu preso em uma relação onde, não importa o quanto ajude, a outra pessoa sempre quer mais, e mais, e mais, até que sua paciência, seu tempo e sua boa vontade estejam no limite? Esse é o tipo de pessoa que transforma cada favor em um direito adquirido, e a sua generosidade em um contrato invisível de servidão. Depois dos 50, já aprendemos que ajudar pode ser um gesto lindo, mas também aprendemos, muitas vezes com dor, que, se não colocarmos limites, acabamos sendo consumidos por aqueles que só sabem pedir, cobrar e exigir. O favor nunca suficiente começa de forma sutil. Um pedido pequeno, uma ajuda inocente, só uma caroninha, só um emprestado, só uma ajuda rápida com isso aqui. Você, generoso por natureza, diz sim, 1, 2, 3 vezes, até que se torna rotina. E, quando finalmente diz não, por cansaço, por falta de tempo, ou simplesmente por querer descansar, a reação do outro é desproporcional. Frases como: você sempre me ajudou, por que agora não? Ah, então era só por conveniência mesmo. Depois de tudo o que eu confiei em você. É como se a sua boa vontade fosse eterna. Como se dizer não agora invalidasse todos os sim que você disse antes. E isso é injusto, cansativo, desgastante. O problema não é ajudar. O problema é quando o outro espera a sua ajuda como se fosse sua obrigação. Quando não existe mais gratidão, apenas expectativa. Quando o vínculo se torna desequilibrado, baseado apenas no que você pode oferecer, e nunca no que o outro é capaz de retribuir. Os estoicos sempre alertaram sobre o uso sábio da energia. Epicteto dizia: a riqueza não está em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. E quem vive pedindo, cobrando e exigindo, na verdade, não precisa tanto quanto diz. Precisa mais de atenção, de controle, ou, muitas vezes, de alguém para usar como muleta emocional. E o mais cruel, quando você precisa, essa pessoa raramente está disponível. Sempre tem uma desculpa. Está ocupada. Desaparece. Ou, pior, faz você se sentir egoísta por ter pedido algo em troca. Depois dos 50, nossa disposição muda. Temos menos paciência para relações unilaterais. E mais consciência do que vale a pena manter. Sabemos que não é saudável viver para servir os outros, especialmente aqueles que nunca retribuem com respeito, presença ou gratidão. A solução? Estabelecer limites claros. Dizer não sem medo. Cortar o ciclo de favores constantes. Não por vingança, mas por equilíbrio. Porque nenhuma relação deve ser fardo. Nenhuma ajuda deve ser usada contra você. E nenhuma generosidade deve se tornar uma prisão. Você não é egoísta por querer descansar. Você não está sendo ingrato por preservar sua paz. Você está sendo maduro, sábio e, principalmente, justo consigo mesmo. Se alguém só te procura para pedir, se nunca está presente quando você precisa, se ofende quando você diz não, talvez não mereça mais o seu sim. Lembre-se,
Quem te ama de verdade não exige, reconhece. E quem só sabe pedir, nunca está realmente ao seu lado. Está ao lado do que você pode oferecer. Tipo 10. O que apaga sua luz. Quando sua felicidade incomoda mais do que sua tristeza. Há pessoas que te escutam com atenção quando você está mal, que se fazem presentes nos seus momentos de dor, que oferecem o ombro quando você está para baixo. Mas, quando sua vida começa a florescer, quando você sorri, conquista, próspera, essas mesmas pessoas desaparecem. Ou pior, ficam frias, críticas, distantes. Esse é o tipo mais sutil de toxicidade emocional. É o que apaga sua luz. Depois dos 50, aprendemos a valorizar os momentos simples de alegria. Uma manhã tranquila, um café com amigos, uma conquista pessoal, por menor que seja. Aprendemos que ser feliz não é ostentação, é merecimento. Mas, infelizmente, nem todos ao nosso redor enxergam assim. Para alguns, sua felicidade representa uma ameaça. Um espelho que reflete o que eles deixaram de viver, de tentar, de buscar. O que apaga sua luz nunca te ataca diretamente. Ele usa ironia, comentários ácidos disfarçados de preocupação. Um olhar indiferente diante da sua empolgação. Você conta algo bom, e ele responde: "Ah, mas cuidado para não se iludir." Ou, "Tomara que dure." Ou, simplesmente, muda de assunto. E aos poucos, você começa a duvidar de si mesmo. Será que estou exagerando? Será que minha alegria incomoda? Será que estou sendo egoísta por comemorar? A verdade é que ninguém deve te fazer sentir vergonha por estar bem. Ninguém tem o direito de apagar sua chama interior para se sentir menos ofuscado. A filosofia estoica nos ensina que o ambiente molda a mente. Marco Aurélio dizia: "Escolha com cuidado as pessoas que deixa entrar em sua vida, pois elas terão um impacto profundo sobre quem você se torna." E se você convive com alguém que só vibra quando você está mal, está vivendo uma relação invertida. Porque quem ama de verdade quer ver você bem. Quer ver você leve, realizado, em paz. O que apaga sua luz se alimenta do seu fracasso, da sua dúvida, do seu medo. E faz isso de forma silenciosa, constante. Um comentário aqui, um desânimo ali. Até que você começa a se esconder. A não falar mais das suas vitórias. A minimizar seus planos. A viver pequeno para não incomodar. E isso, depois dos 50, é inaceitável. Você já superou desafios demais. Já passou por perdas, por frustrações, por recomeços. Já caminhou por estradas difíceis. E agora, qualquer fagulha de alegria deve ser celebrada, não censurada. A solução não é discutir, nem tentar convencer. Quem não sabe se alegrar por você, dificilmente vai aprender. A melhor resposta é o silêncio. O afastamento. A proteção da sua luz. Continue brilhando. Continue crescendo. Continue vivendo com intensidade, mesmo que em pequenas coisas. E cerque-se de pessoas que te olham com olhos de admiração, não de inveja. De entusiasmo, não de comparação. De carinho, não de crítica velada. Negar ajuda a esse tipo de pessoa é, na verdade, negar que a sombra dela apague seu sol. Você não está sendo egoísta por se proteger. Está sendo grato à vida por tudo o que construiu. E por tudo o que ainda quer viver. Luz boa não se apaga. Se espalha. Mas só entre os que sabem recebê-la. Chegar aos 50 anos, ou mais, é um privilégio. É como alcançar o alto de uma montanha e poder, enfim, olhar o caminho percorrido com clareza. Cada passo, cada tropeço, cada vitória e cada dor, tudo nos trouxe até aqui. E com essa vista privilegiada vem também uma responsabilidade. Há de escolher melhor com quem caminhamos a partir de agora. Não se trata de se tornar frio, desconfiado ou egoísta. Muito pelo contrário. Trata-se de reconhecer que a vida é curta demais para desperdiçar energia com quem não quer crescer, não sabe respeitar e não deseja o nosso bem. Ao longo deste conteúdo, você conheceu 10 tipos de pessoas que,
embora muitas vezes pareçam inofensivas, podem corroer sua paz, sua autoestima, sua leveza. Pessoas que se alimentam da sua bondade, da sua culpa, da sua luz. E, se você não colocar limites, acabam transformando sua generosidade em uma fonte de exaustão constante. A verdade é que você não precisa estar disponível para todos. Você não tem a obrigação de carregar ninguém nas costas. Você não precisa se justificar por querer paz, nem se culpar por dizer não. Dizer não, aliás, pode ser o maior sim que você dá a si mesmo. Sim à sua saúde emocional. Sim à sua liberdade de escolha. Sim ao seu tempo, que agora vale mais do que nunca. Sim à sua nova fase da vida, onde menos é mais, e onde qualidade supera quantidade em tudo, inclusive nas relações. A filosofia estoica sempre nos lembrou disso, que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o que podemos controlar e o que precisamos deixar ir, que não é o que acontece conosco que nos define, mas a forma como escolhemos reagir, como dizia Epicteto. E às vezes, a melhor reação é o silêncio, o afastamento, o limite bem colocado. Você não precisa fazer escândalo, não precisa brigar, muito menos dar longas explicações. Basta reconhecer, com serenidade, quando alguém não faz mais sentido na sua vida. Quando a presença de uma pessoa pesa mais do que soma. Quando a energia gasta supera a alegria recebida. E então, você pode ir saindo de fininho. Com dignidade. Com maturidade. Com a certeza de que está fazendo o melhor por você. Depois dos 50, aprendemos que a paz é um bem de luxo. Que a tranquilidade é ouro. Que a leveza é prioridade. E que manter essas conquistas exige coragem. Coragem para soltar. Para desapegar. Para escolher a si mesmo. Sem culpa. Afinal, você já fez muito pelos outros. Já esteve disponível, já se doou, já aguentou o que talvez nem deveria. Agora é hora de se ouvir mais. De respeitar seus limites. De proteger sua alma. E, acima de tudo, de se cercar apenas de quem te respeita, te apoia e se alegra com a sua luz. Porque você merece isso. Porque você chegou até aqui por mérito. E porque ainda tem muito para viver, com sabedoria, com autenticidade e com o coração em paz. Como disse Marco Aurélio, com a precisão de um sábio atemporal. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E também, podemos dizer com segurança, da qualidade das pessoas que você escolhe manter por perto.